Bom, então, creio eu que estamos ao vivo aqui na reunião. Eu pedi para vocês, um de vocês, só ficar agora no início cuidando lá do YouTube, para ver se caso dê algum problema, certo? Bom, então, primeiramente, boa noite a todos e a todas aí, vizinhos do Ondas. Boa noite. Gostaria, com muito prazer e também muito entusiasmo, que estou nessa reunião, por ver um segundo passo que nós estamos dando, muito importante. O primeiro foi dado na nossa primeira reunião, que foi feita antes, né, para nós nos organizarmos. Só pedir, André, tu pode desligar o microfone? Está dando... Meu microfone vai estar ligado. Não, pode desligar o microfone só para não dar microfonia. Ali, obrigado. E então, nessa reunião, aquele pequeno grupo de administradores dos grupos que nós temos do Ondas, que está puxando à frente, né, que acabou culminando nessa segunda reunião com a advogada Karina Mello. De antemão, já agradecer a Karina por estar nesse espaço conosco, né, nessa noite de terça-feira. Aqui, projetando para vocês como é que vai funcionar a nossa reunião. Então, vai ter uma apresentação da advogada Karina, falando da sua experiência em multipropriedade, que além dela ser advogada nessa área, ela também é cotista, né? E falar um pouco sobre tudo isso. O segundo bloco, nós iremos para a parte da associação, que é o principal foco desta reunião. Qual é a importância, os objetivos, como funciona o estatuto, estrutura, representatividade e o custo, que é o que mais a gente acaba olhando, né? Terceiro bloco é perguntas. Nós já temos algumas perguntas elaboradas aqui em função do que teve de pergunta nos grupos, né? Nós coletamos ali e iremos passar nesse momento, no momento que for oportuno para a Karina. Provavelmente muitas já terão sido resolvidas, né? E depois considerações finais. Aos nossos vizinhos, vocês podem colocar no chat do YouTube as dúvidas. Nós vamos tentar reunir elas no momento das perguntas passar, caso ela não tiver sido até então contemplada. Como nós visamos 7h45, 7h50 terminar a reunião, se ficar perguntas para depois, a gente se compromete em levá-las nos grupos, as respostas, bem como colocar no site que nós temos do grupo, depois o projeto ele, e também pedir a todos que a gente tenha uma boa noite aqui, de um bom tempo, que a gente tenha um zelo nas perguntas, um cuidado para não haver xingamentos, alguma coisa. Todos nós estamos aqui com um objetivo em comum, que é lutar pelos nossos direitos, usufruir da maneira correta que nós achamos que seria com Ondas, né? Então, nada melhor do que a gente possa fazer isso através de um momento saudável, né? Então, passa a palavra para a Karina, para começar esse primeiro bloco com a sua apresentação. Obrigado. Boa noite. Só um minutinho, doutora Karina. David, acho que enquanto você tem uma pessoa, a Mona está querendo entrar, você consegue autorizar ela lá enquanto a advogada faz a apresentação? Obrigado, doutor. Boa noite. Na verdade, acabou que o David já praticamente me apresentou. Eu sou advogada, trabalho na área de condomínios desde 2009, né? Porém, fiquei um tempo um pouco afastada, até que em 2018 eu havia comprado um empreendimento de multipropriedade e ele foi entregue em 2018. E assim, na primeira ida lá, eu fui no primeiro mês. Entregou em julho, eu fui em julho. Nós tivemos tantos problemas que eu falei, gente, não tem condições, vou ser obrigada a me ligar em condomínios novamente, especificamente agora em multipropriedade. Coincidentemente, o nosso condomínio foi entregue praticamente já com a questão da lei, né, de multipropriedade, foi uma coisa meio que em conjunto, ela estava bem no auge
de se falar, tanto que foi publicada logo no final do ano. E comecei a me deparar com os problemas e falei: não, é o jeito me dedicar. É tanto que eu brinco que eu agradeço ao pessoal aí da Van, né, por me trazer de volta ao mundo condominial. Hoje eu estou praticamente largando tudo, né? Eu tenho 4, 5 processos em andamento só, que não são de condomínio, e vou ficar exclusivamente com condomínio. Na verdade, em condomínio a gente atua mais extrajudicialmente, né? São pouquíssimos casos que vão realmente para o judiciário. A gente tenta resolver, na verdade, na seara extrajudicial. E o condomínio da qual eu sou cotista tem a mesma administração do condomínio de vocês, a WPA, né? Que faz parte, todo mundo sabe, é o mesmo grupo, Van, tudo o seu Valdo. Não sei se vocês conhecem, não sei quem é aqui do Goiás. Se tem alguém, todo mundo conhece por aqui, né? O W de WPA, de Van, de tudo isso, é um senhor que chama Valdo, que é o proprietário de todas essas empresas, né? Inclusive a casa dele é de frente para o condomínio onde eu sou cotista. É bem de frente para a casa dele, o lote de frente, lá em Caldas Novas. Somos vizinhos. É, então, assim, eu conheço os problemas que vocês estão enfrentando, a desorganização, a falta de comunicação, de transparência, que eu falo para eles hoje, é o que eu mais reclamo deles, a falta de transparência, que eles não se dão ao trabalho de fazer um comunicado. Segundo eles, com vocês que entregaram agora, eles estão já, tipo assim, cortando, diminuindo, né, alguns problemas que tiveram no nosso empreendimento. Mas, pelo que eu vejo, eu faço parte de um desses grupos de vocês, porque eu tenho um cotista que era cotista lá no Alta Vista, que é cotista no Ondas, eu sou procuradora dele. Aí eu sou de um desses grupos aí. E eu vejo que as reclamações são as mesmas. Igualzinho, não faz diferença alguma, não mudou absolutamente nada, né? Até a forma de, igual essa semana eu vi num grupo o pessoal falando sobre a questão de trocar entre proprietários, e aí vem aquela ameaça deles, mas não se esqueçam, se a pessoa deixar despesa, se quebrar alguma coisa, você é o responsável, né? Isso é uma forma de intimidação, não tenha dúvida, e que eles, como administrativo, que tem que, se alguém sair sem pagar, a responsabilidade tem que ser deles, né? E não do cotista, por eles não terem feito o seu papel, né? Eu não sei quanto a vocês, uma coisa que eu não sei desse empreendimento é se a Assembleia de Instituição do condomínio, vocês chegaram a receber a convocação para a Assembleia, ou não receberam nada, só tiveram notícia que foi instalado. Já vi uma cabeça em sentido negativo, né? Que esse é um dos principais problemas também, porque o fato de a gente dar uma procuração, né, ali embutida no contrato de compra e venda, não afasta o nosso direito de saber, de ser convocado para a Assembleia. Em relação à Karina, a questão de experiência, como eu falei, desde 2018 eu voltei a estudar só condomínio. Cheguei a fazer um MBA em gestão de condomínios. Finalizei agora em abril. Foi um curso longo de 21 meses. Terminei agora mesmo, recente. Tudo movido por essa questão. Foi tanta raiva, né? Tanto de sabor que eu passei nesses 3 anos, que o meu está completando exatamente 3 anos agora, né? Junho de 2018. Que eu acabei especializando em gestão de condomínios. Até alguns perguntam, tá pensando então em montar um administrador em multipropriedade? Aí eu brinco, não. Vou ser funcionária da Maia. Não sei quem de vocês conhece a Maia Garcia, que é, né, além de advogada, tem uma administradora de condomínios. E acabei me tornando amiga dela nesses 3 anos, através de um contato daqui da OAB do Distrito Federal, uma advogada amiga dela. Nos tornamos amigas. Hoje a gente fala horas sobre o assunto, como diz ela. Até numa live eu fiz com ela recentemente, ela falou que ela fuma e fala assim: não, eu fumo um maço de cigarro contando caso e trocando áudio com você durante a noite. Então, acho que estou apresentada. Lá em Caldas Novas, eu trabalhei com 3 associações, né, do início de fazer as reuniões, redigir o estatuto, até o registro do estatuto, porque é obrigatória a presença de um advogado nesses atos, né? Toda a documentação. Fiz um para o Grupo Lagoa, não sei as pessoas que estão ouvindo quem é
do Goiás, ou já esteve, né, em Caldas Novas, conhece. Lá são 3 grandes grupos, o de Roma, o Privé e o Lagoa. Um é do grupo Lagoa, outro é não é desses grupos, né, o Resort do Lago e uma dessas associações eu sou presidente, né, que é a do condomínio onde eu sou cotista. Eu estou presidente, que eu coloco o cargo à disposição o tempo inteiro, mas os candidatos não aparecem para ocupar. E eu falo, não, eu estou aqui só até vocês engajarem, porque no início é muito difícil a adesão das pessoas. Todo mundo quer, todo mundo reconhece os problemas, mas parece que não sei se é medo. Não consigo, às vezes, distinguir o que retrai as pessoas ao ponto de duvidar que uma associação não está buscando o bem comum dos envolvidos, né? Porque tradicionalmente a associação já tem essa onda, né? Já tem esse sentido. As pessoas se associam para defender, associa para defender uma classe, uma profissão. Então, assim, se você está se associando, se você está montando um grupo, é para você ficar mais forte, porque sozinho você pode não incomodar. Mas a partir do momento que você é um grupo organizado, a chance de você atingi-los é bem maior, né? Mas mesmo assim a gente encontrou uma certa resistência. E pode, né, falar aí, David, eu acho que eu falei até demais em relação à apresentação. Não, perfeito. Ah, o seu escritório atualmente possui quantos... vocês conseguiram comandar quantas criações de associações? Não, a associação em si, eu já fiz são 9 associações. Em multipropriedade, somente 3, né? Agora, associações de moradores, aqui no Distrito Federal, é bem comum associação, porque a maioria dos terrenos aqui não são regularizados. Então, os condomínios são associações. Então, a gente trabalha. Hoje, eu trabalho exclusivamente com condomínio. Inclusive, essa semana, estou trabalhando com 3 associações, né? Em Vicente Pires, Arniqueira, são regiões aqui que são predominantemente. Quem está morando em Brasília aí falou, entende bem que aqui as pessoas, a maioria, moram né, Anderson, em associações de moradores. É tanto que, pulando um pouquinho, o STJ, o ano passado, votou uma questão sobre a taxa de adesão de associação de moradores, que não é obrigatório, e aqui no Distrito Federal o Judiciário não acompanha o STJ, porque ele fala que aqui não, a associação aqui tem outro fim, ao contrário, aqui todo mundo quer morar numa associação, num condomínio, ao contrário do país, todo mundo quer uma casa legalizada, um lugar com documento, aqui não, todo mundo quer morar numa invasão. As invasões são muito bem organizadas, muito bem protegidas, então aqui o tribunal decide que a associação é obrigatória. Diferente, né? Só de 2017 para cá que a lei se torna obrigatória, né? Você contribuir com as associações, mas aqui entende não, que qualquer associação o judiciário entende que é obrigatória, porque é a realidade, né, do Distrito Federal. Então hoje eu só trabalho, a diferença é a questão da multipropriedade, que tem, né, as particularidades, foi introduzido no Código Civil dentro de condomínios, mas ela tem ali suas diferenças. A principal delas, como todos nós sabemos, é a questão do síndico, né? Que não é permitido o síndico pessoa física. A lei veio e trouxe que a obrigatoriedade é uma pessoa jurídica. A obrigatoriedade não pode colocar lá. Pode até ter um síndico, mas tem um administrador acima dele. Mas não impede de ter, né, a posição de síndico. Karina, desculpa. Indo para o segundo bloco, na parte da associação, nós temos um movimento que foi de tentar quebrar a procuração que nós demos para ele, mas em parte, não em toda, né? A gente quer que eles administrem o empreendimento, mas a gente não quer que eles nos representem nas assembleias. Aí teve em torno de uns 150, quase 200, eu acho, cotistas que acabaram enviando. Não sei se todos receberam a resposta, né? A minha levou uns 40 dias, eu acho, dizendo que é legal. E, bom, quem escuta, acho que todos aqui devem ter escutado a sua conversa com a Maia, caiu com uma luva, né? E aí
vendo essa parte, o que a associação ela pode nos trazer de benefícios? Para quê? Aí nós dizemos assim, o que aquele cotista que está com conhecimento baixo a mediano, que não tem ideia do que é associação, o que a associação vai trazer para nós cotistas de ganhos no geral? Então, o fato de associação, eles já está claro que eles não aceitam nenhuma medida amigável e administrativa, né? Por exemplo, nós fizemos a revogação de procuração de forma legal. Qual é a forma legal prevista? Via notificação extrajudicial, via cartório de notas. No nosso, eu fiz para as pessoas da associação, fiz individual, todo mundo via cartório. Todos me passaram procuração, eu notifiquei via cartório, eles não responderam, ignoraram, né, todas as respostas. Então, assim, é uma postura deles ignorar toda a parte legal. Então, no caso da associação, a associação vai fazer esse pedido judicial. Aí não tem como eles ignorarem, né? A associação vai aí, né, a primeira ação que a gente fala da associação é ir na raiz do problema. Qual é a raiz do problema? A representatividade, né? Por quê? Porque eles falam que não convocaram para a Assembleia porque estavam com procuração. Eu não conheço o contrato de vocês. No meu contrato, a procuração é clara que eles me representam na Assembleia de instituição, né? As assembleias posteriores, eles estão me representando como cabecel, né? A pessoa que tem o direito de voto. Cada apartamento, no caso da minha convenção, do meu condomínio, cada apartamento tem direito de um voto e esse voto é o deles. A gente passou para a procuração para que o voto seja para eles. Mas mesmo com essa procuração de representação, nós temos que ser convocados, nós temos que ter notícia do que aconteceu. A convocação é obrigatória pelo Código Civil. Não tem como falar não, não tem como. Não, ainda mais no caso de vocês, que já, né, o condomínio já foi entregue após a vigência da legislação. É obrigatória essa convocação. Então, assim, a associação vai buscar quebrar a representatividade deles, porque a gente vai questionar a validade dessa Assembleia. A partir do momento que você questiona a validade da Assembleia, eles perdem, é como se eles ficassem ali administrando sem os poderes da Assembleia. Por quê? Porque a Assembleia vai ser considerada nula. Né? Ela é nula por falta de convocação, ela é nula por falta de participação. São vários fatores que a gente pode convocar e essa Assembleia se declarada nula. Então tem que ser judicial. Se eu sozinha for entrar no judiciário com uma ação, os custos eu vou dividir sozinho, os honorários de advogado, custas processuais. Enquanto associação, a gente pode pedir, como é uma associação sem fins lucrativos, você pode pedir justiça gratuita, né? Os custos do advogado vão ser rateados por todos os cotistas. Não se compara o custo que vai ter, né? E não se compara o impacto também que isso vai ter. Porque eu posso falar para vocês, no meu caso, a gente não tinha tomado nenhuma medida judicial até esse mês. Só tínhamos tomado medidas administrativas. Estou falando da associação onde eu participo, tá? Porque igual há uma confusão, eu como advogada e eu como cotista. Na associação do qual eu participo, a gente não tinha tomado medidas judiciais. Aí contratamos um escritório agora, né? Escolhi um parceiro que vai ser quem vai patrocinar nossas ações. Tão logo a gente escolheu o escritório, começamos a nos organizar, eles começaram a me ligar. E ligaram e já fizeram reunião e criaram agora um novo cargo deles que chama Superintendente de Hospitalidade e Multipropriedade. Essa pessoa me ligou, fez contatos, querendo estreitar laços, querendo saber qual é a nossa insatisfação. Só que ele é administrativo também, eles não colocam ninguém do jurídico em contato, né? Se colocar alguém do jurídico, eu vou falar, não, isso não é verdade, isso não. Só que eles não, eles são meio no oba-oba, é tudo lindo, a gente está oferecendo uma recreação maravilhosa, um isso, um aquilo, mas no sentido do empreendimento, né? E não da parte legal. Então, assim, mas mesmo assim, a gente percebe que a partir do momento que eles viram que realmente nós nos organizamos, e claro que eles têm infiltrados em todos esses grupos, que nós estamos nos organizando, eles começaram a tentar aproximação. Então, assim, a associação
associação é força, gente. Se não fosse força, não vinha ao longo dos anos aí as pessoas se associando, né? Qual o sindicato de classe, qual coisa, profissão hoje que não tem uma associação? Hoje tem associação até dos gari, dos viajadores, vigia de carro, flanelinha. O que você imaginar, as pessoas se associam hoje, né? Em busca de melhoria, né? Para aquela categoria. Né? No caso nosso, reconhecimento dos direitos. E, Karina, para fechar esse bloco, nós vamos para as perguntas eu passo depois para o Anderson, o Eliseu, o André, o Mona fazer. O que precisamos para fazer a associação? A gente fecha esse bloco e passa para perguntas. Então, para fazer a associação, a gente precisa ir pelo menos uns 10 integrantes, né? Porque para compor os cargos é preciso ter um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, um conselho fiscal, né? E assim, por exemplo, um conselho fiscal tem que ter pelo menos 3 membros. Menos é impossível, um número ímpar. Presidente, vice-presidente, assim, umas 10 pessoas são suficientes, né? Para montar uma associação. O processo, né? Até na minha proposta, quando eu encaminho a proposta física, eu coloco como vai ser o processo disso. Nós vamos fazer uma reunião com os interessados, vamos colher ali, conhecer a convenção, o regimento. Nessa reunião, a gente vai falar ali, vem aquelas pessoas, eu quero isso, já identifica os problemas, a gente vai ver o que colocar no estatuto. Eu apresento primeiro o esboço do estatuto, um esboço geral, com que é obrigatório ter em qualquer estatuto. Aí a gente faz uma nova reunião, apresenta esse esboço, as pessoas mandam as sugestões, eu respondo o que é viável, o que não é viável. Se não é viável, eu respondo por quê? Porque é ilegal, porque na prática não dá certo com a experiência da vida em condomínio. Dou essas explicações, faço os ajustes à redação de acordo com a análise e a sugestão de quem participou. A gente marca uma segunda reunião já com ele praticamente fechado, né? Ou seja, quase com um texto definitivo. Aí depois só para passar mesmo por correção ortográfica, porque os cartórios, um estatuto, ele não é registrado igual uma empresa no junta comercial, né? Ele é registrado no cartório de pessoa jurídica. E o cartório de pessoa jurídica trabalha um pouco diferente de junta comercial. Junta comercial a gente vê direto contrato social aí, faltando artigo, coisa se contradizendo, faltando pedaço. E os cartórios não são assim, tá? Eles passam um pente fino no estatuto, até erro ortográfico eles costumam corrigir. Então a gente já tem que mandar com um pente fino bem passado para que depois não fique cheio de exigências para se cumprir. Aí, a partir do momento que está pronto, esse é o texto definitivo, aí a gente convoca a assembleia. Né? Eu, como advogada, auxilio a gente fazer edital de convocação, toda a parte de documento necessária, marca a assembleia, né? Que seria a assembleia de votação da criação da associação e de aprovação do estatuto. Feita essa assembleia elege presidente, conselho fiscal, tesoureiro. Feita essa assembleia, o advogado também é o responsável por redigir a ata, redigir uma documentação para encaminhar ao cartório e dar entrada no cartório de registro, tá? No registro de pessoa jurídica. Saindo do pessoa jurídica, aí vocês têm que mandar para um contador. Hoje é tudo eletrônico, né? Não sei quem que trabalha aí nessa área. Em 72 horas fica pronto. Saiu do cartório, em 72 horas você já está com o CNPJ na mão da Receita Federal. Tá? Você do cartório vem, hoje a gente já recebe até de forma eletrônica, pode fazer tudo de forma eletrônica. Vem dá entrada na Receita Federal, 48, 72 horas também já está pronto. Isso aí leva mais ou menos uns 45 a 60 dias, dependendo do grupo envolvido. Porque nesse momento, geralmente, não tem muita gente envolvida. Então, assim, você não vai correr o risco de ter 100 sugestões para avaliar. Vocês vão perceber que, nesse momento inicial, o envolvimento é de 20, 30 pessoas que se envolvem realmente, né? Aí, lá na frente, eles vão entrar, vão questionar, quero ver o estatuto, por que isso, por que aquilo? Mas, infelizmente, não participaram no momento certo, né? Acontece. Sim. São 3 reuniões, em média, né? 3 reuniões, a gente marca hoje tudo
né? Até porque multipropriedade tem gente aí, ó, só aqui na nossa tela, tem gente tomando chimarrão, tem eu aqui bem no centro do país, deve ter um nordestino por aí também, lá do outro lado. Então, assim, as reuniões virtuais vieram para ficar. A lei de multipropriedade já até permite, né, reuniões virtuais. É até mais uma desculpa que não tem por que eles falarem das assembleias, porque já é permitido, a lei permite, existem plataformas aí de assembleias maravilhosas, existem empresas se dedicando a esse mundo aí, que tem excelentes plataformas já à disposição para todo mundo, né? Não tem por que de falar que na prática é impossível uma assembleia, não, não é. Verdade. O mundo Bom, mudou. eu passo para algum dos colegas fazer as perguntas. Não sei se o Eu gostaria não de fazer uma pergunta, mas de trazer um pouquinho mais de informação, até para a doutora Karina poder nos ajudar, pode ser? Se eu souber. Não, não, assim, trazer um pouquinho mais de informação. Quando eu não sou assim, novato em multipropriedade, eu já tenho uma outra, ainda não foi entregue, é a primeira que eu estou participando que foi entregue. Então, uma coisa que eles fizeram, assim, na assinatura do contrato, né, eles botaram aquela minuta da convenção, a minuta da convenção, e aquelas... nós assinamos a procuração em separado, né? Então, a gente tem 2 procurações em separado assinada, junto com o contrato e a minuta do contrato. Já respondendo um pouquinho a sua pergunta, em fevereiro, acho que foi dia 4 de fevereiro, eles fizeram a assembleia de instituição do condomínio, não convocaram ninguém, né? Tem até alguns comentários de algum cotista que está lá que disseram que parece que foi feito um sorteio de quem seria convocado, mas aí o que eles fizeram? Eles pegaram essas procurações, os poderes que a gente dava para essas nas procurações, e eles colocaram dentro da convenção do condomínio. Eles colocaram isso lá dentro da convenção do condomínio, essas cláusulas de representatividade, né, da cota cabecel, da representatividade, e aprovaram a convenção do condomínio. Nesta mas aí eu preciso ver a redação. A minha convenção também tem a cláusula do cabecel, mas fala que o cabecel inicialmente é eles, mas você pode eleger outro. Tá. Mas se eu não me engano, a minha convenção tem. Se eu não me engano, a de eterno não pode. Aí a gente tem que entrar com a declaração de nulidade. Se eu não me engano, nessa mesma convenção, que aí ele vai alencar lá todas as formas de convocação de assembleias, né, quais são os tipos de assembleia, como é que elas vão ser convocadas, ele coloca lá que a cota cabecel que deve ser comunicada sobre a assembleia. As outras pessoas não. Então, mas isso é ilegal, tem que declarar nula essas cláusulas da convenção. Pois é, não, só por isso que eu estava, assim, eu já dei, apesar de eu não ter ido lá ao Ondas, eu tive acesso ao guia que eles estão entregando para todos os cotistas quando chegam lá, né? E aí, nesse guia, você já tem a convenção em definitivo. Sim, eles entregam já, e se tiver, a gente tem que pedir uma cópia. Mas aí eles entregaram isso, e lá está isso. Foi até uma coisa que me chamou muita atenção. Eles colocaram essas cláusulas, né, dentro da convenção, que já foi aprovada nessa primeira assembleia, e lá eles também dizem que só a cota cabecel que vai ser comunicado das assembleias. Então, tem que entrar judicialmente e declarar nula essa cláusula. Nulidade de pleno direito. Não tem como, na convenção, você falar, abrir mão do direito que está no Código Civil, que está na legislação, dentro da convenção. É nulidade, abuso, né, de representatividade que eles fizeram aí no primeiro momento, e tem que anular isso, não tem outra opção, infelizmente. Mas só que a gente precisa de ver a redação. Porque quando eu falo com eles do meu empreendimento, eles me falam isso. Eu falo, não, está escrito lá, mas vamos ler o artigo inteiro? Está escrito que eles são cabecel, mas fala que posteriormente a Assembleia de Instituição
poderá ser eleito um novo cabecel e assim por diante, está previsto. Só que eles ignoram, eles só leem o início do artigo. Só o que interessa a eles. Só o que interessa a eles, claro. Eu tenho esse E, arquivo, assim, eu vou até lhe encaminhar, né? Eu tenho o arquivo manda sim, até do tenho guia. curiosidade. Né? É tão bom ler convenção para a gente ver o quanto errado elas são, você não tem noção. E a questão mesmo Quando a dessa gente... dificuldade de conversa com eles. Eles nunca tiveram um contato com a gente, né? Não tem. Desde que começou a pandemia, eles não falam mais por telefone. Não, Agora é é só só via pelo WhatsApp. Isso. E e-mail. Demora Aí, 24, 48 horas para ser atendido no WhatsApp. Se você mudou o telefone que você apresentou no dia da venda, ou se você mudou seu e-mail, aí você vai ter uma dor de cabeça tripla. Porque o sistema reconhece o telefone e o e-mail cadastrado no contrato de compra e venda, o sistema deles. Eu não te ouvi, Anderson. Não, você leva de 24 a 48 horas para ser atendido no WhatsApp. No WhatsApp, assim, sim, eu falo. Eu participei agora como procuradora de algumas pessoas que venderam as cotas para fazer a questão da troca, né, de titularidade, cessão de direitos. Aí eu tive que falar com eles. Teve um dia que eu mandei uma mensagem às 9 da manhã de uma terça-feira, eles me responderam às 17h20 da quarta. Eu não estou te ouvindo. Não, E se você não tiver ali para responder, eles encerram o atendimento. Não, foi isso que aconteceu. Eu mandei 9 horas de uma terça-feira, eles responderam às 17h20 da quarta-feira. Aí, quando eu respondi 17h30, aí já veio a mensagem: nosso expediente se encerra das 9 às 17. Aí eu falei: como assim? Eles me chamaram no último minuto do expediente, quando eu respondi já estava fora do expediente. Chega a ser surreal. Mas é a prática da empresa. Eliseu, você quer ler as perguntas? Posso ler, Davi? Nós temos 4 perguntas e eu vou ler, então, o nome de quem fez e a pergunta. Sobre a associação? Isto. A cotista Ivonete. Mas, então, primeiro vai fazer a tentativa extrajudicial e, caso não surta efeito, vai ser via judicial. Ela pergunta se vai ter primeiro uma extrajudicial para depois ser feita a judicial. Mas o que eu entendi, vocês já tentaram extrajudicial, né? O Davi falou, David, umas 200 pessoas fizeram, né, a notificação extrajudicial e não obtiveram sucesso. Veio aquela resposta linda e maravilhosa que é irrevogável. É ad eterno, segundo eles. É isso mesmo. Essa contra-notificação deles foi bem isso. De que não era possível fazer a revogação. E isso assusta muita gente, né? Eles já ficam já com medo, né? Porque as palavras são bonitas, né? Assim, e tem também um pouco de um tom de ameaça, né? Assim, para que o empreendimento funcione, para que tenha andamento, eles precisam representar, né? E até só completando assim, porque o síndico, a administradora, é tudo a mesma empresa, né? Sim, então, assim, nessa assembleia foi eleito a administradora, foi eleito o síndico, que a gente nem sabe quem é, a gente não tem nenhuma informação, a gente não sabe nada. É um funcionário deles, você não tem dúvida. Não sabe nada. Então, eu acredito que essa pergunta foi sobre a procuração. E como você já tinha falado, pelo visto, já é um modus operandi deles que tem que ser via judicial. Eles não... E mesmo com a via judicial, eles ainda ignoram, né? Não, com decisão judicial não tem como, porque aí a gente pede intervenção, né, se for necessário. Uma administração, intervenção, o que for, dependendo do comportamento. Eu vou estar numa fase na frente de vocês, que eu estou fazendo isso já agora lá na minha. Quando vocês chegarem nessa fase, eu já vou contar para vocês como vai ser a reação. O nosso já está nessa fase. Aí, essa foi algum de vocês que recebeu, né? Eu estou tentando achar o texto que fala que é ilegal a solicitação, por isso que eu estou girando, né? Pode fazer ilegal a solicitação? Se não me engano, acho que sim, mas pode fazer a próxima, Eliseu, quando eu achar que eu paro aqui. Ok, respondida a pergunta da Ivonete, então, quanto à questão extrajudicial. Agora do Antônio Nogueira.
Toda associação tem um custo. Como será disponibilizado aos associados esses custos e quais seriam os custos iniciais? Então, a questão do Karina, custo aí desculpa, depende. aproveitando, a gente soube de alguns modelos de custo que alguns meninos acabam fazendo, que todo mundo que entra paga um valor, depende da época que entra. Também, se você sabe como é que pode ser os modelos de custo, também já pode abordar na tua resposta. Não, os custos quem escolhe são as pessoas que estão participando, né? Uma associação no início, ela ainda não tem muitas ações, não tem fundos, não tem contratos. No caso aí, por exemplo, então a gente sugere que seja via rateio de despesas e não mensalidade, né? A não ser que vocês tenham uma adesão grande, que já tenham um número de pessoas suficiente para engajado, não, nós vamos já partir para cima, aí já sabe que serão vários os custos, aí pode ser por mensalidade, tá? As 3 que eu participei de multipropriedade, todas são por rateio, ou seja, a associação previu um custo que é ao se associar, que a gente fala uma taxa de adesão ou despesa de associação. Por quê? Porque a associação tem custos iniciais, com documentação, certificado digital, registro, contratação do advogado, contador, né, para fazer essa parte inicial. Então, criaram-se, né, uma chama taxa de adesão, outra chama taxa de associação, que é um custo inicial, para que tenha um caixa para viabilizar essas primeiras despesas. A partir daí, as despesas são rateadas por demanda. Nós vamos fazer isso. O preço faz a cotação, divide entre os cotistas, aí só se cobra a cada despesa que vier. E não tem uma mensalidade. Tá, só um pouquinho, Eliseu. É um modelo que o David falou, que citaram para a gente, ele seria assim, vamos supor, R$1.000, dividido em 20 parcelas. Então, a pessoa se associando, tá? Não se assustem que o valor não é esse de R$1.000, né? Então, senão o pessoal fala, nossa, R$1.000 eu não vou nem entrar. Mas esses R$1.000 seriam divididos em 20 parcelas. Então, se eu me associei no mês agora de junho, eu, né, vou pagar esses R$1.000 em 20 parcelas. Quem entra em setembro começa a pagar os R$1.000 em 20 parcelas. Então, com isso, você vai sempre tendo um caixa, né, para que essas coisas aconteçam. Então, assim, aí você vai pagar R$50 por mês, né? E aí durante 20 meses. Ao final lá desses 20 meses, né, aí surgiu uma nova despesa que o caixa não tem, né, mais para cobrir, aí seria feito então um novo rateio. Foi esse modelo que citaram para a gente, alguém que conhecia esse modelo. Boa noite, eu quero só relatar um pouco da minha experiência aqui no Goiás. Eu me chamo Ramona, eu sou fiscal de vigilância sanitária do estado, e em Goiânia como a sede fica em Goiânia, nós criamos uma associação dos fiscais, né? Por conta mesmo de termos alguns direitos renegados. E assim, a gente já vê a experiência de Brasília, né? Que Brasília tem muita associação. E aí nós criamos uma associação, foi muito bem registrada e está seguindo, né? E a gente tem observado que nós temos tido bastante conquistas. Em relação aos custos, né? A princípio é um pouco de gasto, mas compensa. Atualmente, como eu sou a tesoureira lá, nós concordamos de criar uma taxa de filiação, é uma taxa irrisória de R$20, né, para filiar, igual no meu caso. começar a atrair os associados, porque o grande problema da associação é esse, os associados, porque quanto mais associados, depois a associação vai ficando mais encorpada, né? E aí o que a presidente falou, não, nas próximas assembleias nós iremos definir se será anuidade ou se será mensalidade. Então, assim, a princípio, eu acredito que a gente pode iniciar com uma taxa de adesão e aí nas próximas assembleias definir se vai ser anuidade ou se vai ser mensalidade. Até porque tem alguns colegas que
que já estão, que se queixam por conta, que eu vou ter que pagar mais, que a gente já paga tão caro o condomínio, né? E, assim, tem muita gente que está reclamando até por conta de alimentação, que está muito cara lá no Ondas. Falei, gente, calma, isso aí a gente precisa se organizar, né? Se organizar para poder requerer nossos direitos. Então, assim, essa é a minha experiência aqui no Goiás, né? Eu acredito que de alguma forma é válida, né? Porque eu já passei por todo esse processo de criação da associação, Sim, assim. é exatamente como você disse, Ramona. Os passos são exatamente esse, é o que a gente percebe quando a gente está montando também, é a sensação que você tem como associada e como tesoureira aí. É o mesmo sentimento que eu compartilho. No início há uma resistência, igual estou vendo ali no grupo, a pessoa perguntou: qual o objetivo de uma associação? E Gente, o isso, objetivo de se associar é juntar forças, é defender os seus direitos. Não tem outra palavra para Karina, associação. O você nome. sabe o que eles estavam me perguntando hoje? Ramona, você vai na reunião, você pergunta para ela se a gente formar essa associação, eu quero saber se vai ter condição da gente requerer a devolução do retroativo, porque vai mudar os índices, né? O ajuste na parcela não vai ser mais o IPCA, vai ser o GPM, não é verdade? Eles vão fazer um Não, é o aditivo ao contrato. contrário. É o IGPM, eles vão mudar para o E IPCA. vão mudar para IPCA, provavelmente, porque o Confundi. IGPM E bateu aí eles 30 e falaram, tantos por não, cento. é porque teve parcela minha que subiu R$ 100, e eu quero saber se depois, quando a associação se formalizar, se vai ter condição de vocês entrarem nessa causa, requerer esse tipo de... Não. Isso aí a pessoa tem que entrar a discussão contratual sozinho, né? Uma revisão contratual, entrar na justiça sozinho, porque é uma peculiaridade de cada contrato. Provavelmente tem contratos diferentes. É muito difícil ser único, igual à situação de todo mundo, né? Isso mesmo, Karina. Esse contrato, eu vou só contar só mais um caso aqui rapidinho para poder dar andamento. Igual você falou que tem muitos contratos diferentes. Uma moça que entrou em contato comigo hoje à tarde, ela me relatou: Ramona, eu comprei a cota por R$ 80 mil e ganhei uma viagem para Disney. Você ganhou também? Eu falei: eu? Ai, quem dera. Se eu tivesse ganho essa viagem para Disney. Aí ela falou assim: não, eu falei: não, não ganhei. Eu falei: será assim não foi o papo de venda dela? Ela disse: não, eu ganhei até um voucher. Então, assim, ela pagou R$ 80 mil na conta. Aí ela Vai perguntou: ter para quanto você Europa. pagou? Hã? Vai ter para Europa com 80 mil reais uma cota. Foi. Aí ela falou assim: quanto você pagou? Eu falei: eu paguei 40 e poucos mil. Não falei muito, não, para não ficar, né? Muito preocupada. Nossa, Ramona, e os meus filhos estão todos doidos para ir para Disney. Eu falei: eu acho que sua viagem já está paga. Sua viagem já está paga. Aí ela disse: não, eu vou entrar em contato com A eles, né? viagem foi embutida no valor. Então, assim, eu acredito que tem. Cada contrato é um contrato diferenciado. Com certeza. E assim, a nossa. A gente vai constituir a associação. O que a gente tem que se perguntar, a gente sabe que nós queremos mais força, mais representatividade nas assembleias, mas assim, nós temos que nos perguntar onde nós queremos chegar e o que nós pretendemos, né, de melhorias. Sim. Porque Essa é a pergunta-chave que eu vou falar. onde queremos chegar? E outra coisa, que outro questionamento que o pessoal tem me feito bastante, assim, porque a gente sabe que a administradora lá do Ondas, que é a concierge, eu acredito, ela pode utilizar o espaço, as áreas comuns, para poder locar, por exemplo, para fazer um evento no auditório. E aí, a minha dúvida é a seguinte: como essa administradora, ela loca essa parte que é do empreendimento, ela também não deveria pagar taxa de condomínio? Ramona, essas áreas comuns têm que ver lá no memorial de incorporação a quem elas pertencem. Se elas pertencem ao condomínio, se elas são de propriedade particular, ou se foram vendidas, tudo isso tem no memorial e no contrato. Aí tem que saber se, por exemplo, no meu condomínio, no térreo tem 2 lojas que não são de propriedade do condomínio, que desde o contrato já tinham quem eram os proprietários. Tem um galpão na garagem que pertence a um outro proprietário e um café. Tem vários, são 4 pontos comerciais dentro do empreendimento que tem dono e já estavam desde o memorial de incorporação os proprietários. Aí Entendi. tem que saber.
Vocês ainda não se depararam com um problema que vocês começaram agora. Se vocês estão preocupados agora, é que vocês não têm noção. Por exemplo, o meu tem 3 anos. Até hoje não teve assembleia de prestação de contas. Nenhuma. Por isso que é boa associação. Entendeu? Porque a associação pode, né? Ainda não teve. Agora que a gente está entrando, a gente vai entrar com as ações agora. Estão todas prontas para distribuir nos próximos dias. Não teve prestação de contas. Então a gente não tem ideia de como tá, nem mesmo até a questão da inadimplência, a gente não tem como ter ideia, não é só o saldo, não, até mesmo a inadimplência. E quão para ver transparente como tá. é a gestão, né? Não tem prestação de contas, a gente não tem ideia de saber, por exemplo, se houve até assim, cotação de preços, se houve tomada de preço para uma realização de um certo serviço, o porquê da escolha, porque prestação de contas não é balancete. Eles falam, está disponibilizado lá no site o balancete. Gente, balancete não é prestação de contas. Balancete é entradas e saídas de despesas, né? Eu não sei ali, quebrou tal coisa, decidiram por trocar ao invés de consertar. Essas informações são passadas numa assembleia de prestação de contas. Esse ano, essa despesa alta que tivemos, tal, porque quebrou tal motor, não foi possível consertar, decidimos por substituir, só tem um fabricante no Brasil, por isso que não tem outro preço. Isso se esclarece em assembleias. Então, não tendo transparência, vem a suspeição. Né? Você não sabe para onde seu dinheiro está indo, você está pagando e não tem noção do que como está sendo aplicado. É um conflito de interesse, principalmente no caso deles, onde eles colocam eles mesmos em todas as funções. Eles são administradoras, eles são empresa de síndico, eles são concierge, eles são quem boletam, eles são quem cobram, eles são tudo, né? É um pouco complicado. Mas logo eu acho que as incorporadoras vão entender o mercado. David, eu não sei se eu fugi do tema, né? Porque eu fiz algumas perguntas aleatórias. Eu posso fazer só mais uma pergunta? Sim, faço. Eu ia complementar o que ela... Acho que deixa eu aproveitar o gancho, que é na mesma linha que ela estava falando, e eu vi as perguntas aqui, também acho que converge para ali. A gente passa a palavra. Da importância da associação em causas, um exemplo, digamos que a associação verificou que acha errado o valor de condomínio. Que o valor do condomínio lá, se for olhar, são R$126 ou R$99. A gente paga por mês. Isso vezes os 489 apartamentos, vezes 25 cotas, a gente tem a ideia do montante que o empreendimento... É uma mega-sena, um prêmio de mega-sena por mês. Mensalmente. O que é a minha angústia? E eu, como eu faço parte do sindicato dos servidores de professores federais, a gente faz a fiscalização disso, que aí vai de encontro a que você falou, que embora vai ser para frente, mas eu já queria nós tentar, a associação, já ficar em cima no primeiro ano desse balancete, para eles comprovar aonde está indo esse dinheiro, porque eles não pagam esse condomínio, né? E então a associação, eu tô certo, ela tem essa vantagem de fazer essas ações coletivas, claro, se tiver 100 associados e a associação ganhar, todo mundo ganha, né? Todo mundo é beneficiado. Aí é a nossa tentar buscar mais pessoas para a associação. Mas esse realmente é uma vantagem da associação. Outro exemplo, para mim, existiu anatocismo nos nossos contratos, porque todo mês a gente pagava o valor acrescido do INCC, só que o próximo mês sempre era relativo ao mês anterior, então é juro sobre juro, né? E pelo que eu sondei lá nos grupos, os contratos, o que era comum era o quê? É o INCC até entregar a obra, a partir disso era o GPM, então todos nós sabíamos, assinamos isso. Então, ou seja, eles não foram legais, só eles não foram legal e nos abriu os olhos, vamos dizer assim, né? E agora, claro, arrecadaram ali 3 meses do pessoal, né? E agora vamos botar o IPCA assim, nós te judiamos, agora estamos te dando uma colherzinha, um chazinho para apaziguar, né? Mas acho que nós temos que alertar. A associação também pode mover uma ação, realmente, se for ilegal isso, de cobrar juros sobre juro
do coletivo, esses são alguns dos benefícios da associação? Isso a longo prazo pode ser avaliado. Eu não vejo com bons olhos esse tipo de ação para a associação. Em relação às taxas de condomínio, sim. Em relação à parte contratual, não vejo um coletivo nisso aí, entendeu? Julgar, porque igual eu estou te falando, você vai encontrar contrato de diversas formas, não vão ser iguais. Depende da época que as pessoas compraram, eles vão mudando de acordo com que vão surgindo as queixas, eles vão adaptando os contratos, sabe? Quem comprou lá atrás, quem comprou recentemente, você não tem dúvida que os contratos não são iguais. E você não pode discutir um coletivo de algo que não é igual, né? Que não é a mesma situação. Claro. Não tem como você entrar pedindo num coletivo de uma coisa que não é igual. Não é igual aí o FGTS do governo, o governo aplica uma regra só para o FGTS. Pronto. Lá você não tem dúvida que não são iguais. Você começar a pegar alguns contratos, você vai. Eu sei, porque assim, eu até do próprio Ondas, como eu tenho um perfil público, eu já falei com algumas pessoas do Ondas que me chamaram no particular, principalmente perguntando em relação a distrato e tal, e entre um contrato e outro eu já vi muita diferença. Entre dois que eu vi, uma pessoa que comprou, igual, por exemplo, eu tinha um contrato de uma pessoa que, por exemplo, estava reclamando um atraso na obra, e eu peguei um contrato de uma pessoa que no contrato dela a previsão de entrega era agora, julho de 2021. Eles já foram jogando para frente de acordo com o que as pessoas iam vendendo, entendeu? Não era unificado. Até a questão da entrega. Como é que você vai discutir, por exemplo, que não podia ser até a entrega tal juros, sendo que tem gente que no contrato a entrega está um mês, outros estão outro mês, outros estão outro mês. Qual a data que você vai estar como ponto... Você não pode entrar com ação coletiva, né? nesse caso, né? Claro. Porque mas no caso os fatos são iguais. De uma ação de distrato, que seria individual, teria desconto para quem é associado, para quem não é? Não, aí, esse caso que vocês podem fazer é um grupo, aí vocês vão contratar um mesmo advogado, aí fazer um preço camarada para as pessoas do grupo. Mas as ações têm que ser individuais. Entendeu? Aí é um grupo coletivo para negociar com o advogado um preço, entendeu? Igual o pessoal de Olímpia tem. Não sei se você sabe, no estado de São Paulo, o número de ações na justiça são avassaladoras. Se você joga no TJ São Paulo, tem assim, por dia você vê 50, 100 publicações só dessas ações. Né? É bem grande, porque São Paulo, além da a população, os maiores, primeiros grandes empreendimentos de propriedade foram no interior de São Paulo, então assim, o volume é muito grande, é enorme. É preciso lá, eu creio que em breve o Ministério Público deve tentar fazer um termo de ajustamento de conduta aí, porque é bem grande a bagunça, é maior. Tá? Nada impede a negociação. Não sei se a Ramona quer fazer a última pergunta e o Eliseu tenta fazer um resumão das perguntas, aí nós terminamos. Acabou que você já expôs, David, a situação que eu queria questionar. Mas, assim, tem um outro questionamento meu, que é aquela parte da... Sabe aquele formulário onde são indicados os convidados? Lá naquele formulário indica Reserva. que qualquer... o formulário de reserva. Qualquer débito que o convidado realizar e não for quitado é de responsabilidade do proprietário. Isso é ameaça, isso é coação. Pois é. Esse tipo de coação a gente pode exigir, a associação poderá futuramente exigir deles que esteja retirado desse termo de reserva? E esse formulário do termo de reserva é um formulário da administradora, né? Aí ele não faz parte de regra, de regimento, é uma forma de coação mesmo. Eu não vejo como outra forma, né? O que tem é as pessoas divulgar e conscientizar que é o contrário. Quem que tem que se sentir ameaçado, a gente falou isso aqui no início, você ainda não estava. Quem tem que se sentir ameaçado é a administradora. Se você deixar alguém sair daí sem passar por portaria, sem fazer check-in, o problema é a falha sua na administração. E não minha como proprietário. O problema é seu. Você tem que jogar o problema para ele. Isso é uma forma de inibir as pessoas a alugar particular, a deixar no pool. É uma forma entendeu? de obrigar a entrar no pool.
né? É uma forma de coação, uma forma de tentar aí, e a força das palavras, para quem não tem o conhecimento, entendeu? Dá um impacto. É igual falar aí, na resposta da contranotificação, as palavras são pesadíssimas, entendeu? Uma forma de coação. A palavra não tem outra, é coação. Karina, outra situação é a seguinte, a gente sabe que o resort é muito amplo, é um empreendimento monstruoso, e assim, todo empreendimento ele tem um seguro, né? Ele tem um seguro para danos que venham Tem, é acontecer. obrigatório, a legislação Pois é. obriga. Então, assim, o meu questionamento é o seguinte: se por uma eventualidade eu disponibilizo uma minha semana para alocar, loco para um locatário e ele faz um dano lá, por que que eu vou ter que pagar, sendo que o Você condomínio não vai já. ter que pagar, porque isso tudo também é mais uma questão de ameaça. Até porque esse tipo de empreendimento multipropriedade, a taxa de condomínio prevê a reposição e conserto, tá, entendeu? Entendi. A legislação já fala. É tanto que muitas vezes a gente acha, a taxa de condomínio é taxa, a taxa de condomínio é cara, mas a taxa de condomínio prevê a Já reposição de induz esse imóveis, consertos, essas coisas já está incluso na taxa de condomínio, é da lei de multipropriedade. Né? então, Multipropriedade não é só o imóvel, é todo o imóvel, todos os móveis que guarnecem, tudo isso. porque São só nossos formas colegas, de. eles é de coagir mesmo. Nossos colegas estavam até falando, eu não vou locar não, porque já estou com medo, vai que eu Aí, já coloco. tem gente que vai colocar no pool. Saibam vocês que tem gente no pool deles que fica 1 ano sem receber R$ 1. Pois é. Posso mandar para vocês várias mensagens que eu tenho de várias pessoas que Pode nunca seguir, viu, receberam. David? As Obrigada, tá? pessoas Vamos não seguir acreditam, finalizando. as pessoas não acreditam nessa sua informação. Elas foram até iludidas, porque eles ofereceram para cada semana que você colocava no pool, para cada cota que você colocava no pool, 4 dias de hospedagem, né? Só que eles não falam que isso é só no primeiro ano. Nos outros anos não vai ter mais isso, né? Ah, foi só o brinde de chamar. Um brinde. Eles não É, falam que tem uma cláusula lá no pool que diz que se der prejuízo, você é solidário. é solidário, com certeza. Eles não Com falam nada certeza. disso. Então as pessoas se iludem. Aí tem essas ameaças na Aí reserva deixa eu particular. explicar uma coisa do pool também que eles fazem para atrair as pessoas e quem paga é você que está no pool. Por exemplo, a pessoa que vai reserva pelo pool, aí para ficar atrativo, o pool oferece café da manhã, o pool oferece um brinde de conhecer, por exemplo, aquele passeio turístico né, lá de Porto Seguro. Esses custos descontam tudo na sua tarifa, tá? Além da taxa administrativa, que deve ser 20%, eu acredito, do pool de lá, vai de Sim, todo o brinde que ele oferecer para a pessoa para atrair o café da manhã, um passeio, um tour, né? Aquele tour de conhecer os Ah, pontos tá. turísticos, desconta da tarifa. Então, no final, a Eu vou tarifa pensar. sobra para você nada. No e nosso empreendimento, as pessoas, elas acham que elas vão ser contactadas para saber se elas querem alugar aquela semana que elas deixaram no pool por aquele valor que eles estão anunciando lá. E eu falo, gente, não, não funciona não assim. funciona assim, Eles não. vão pegar, aí eles veem lá, nossa, a semana foi alugada por R$ 8.000 para um casal e 2 crianças. Aí eu falei Aí assim, tá, desconta café da manhã, desconta a 4 pessoas, janta, um casal e 2 crianças, 4 é, café da manhã, R$ 50 cada 200. é Cada isso. jantar, coisa. Aí desconta tudo isso. Desconta tudo, desconta os vinte por É, cento, desconta os brindes, sobrou R$ 100 daquela diária. Esses 100 aham. reais vai ser Vai rateado dividir por por todo mundo que todos tem que aquela data no colocaram no pool, pool. Mas as aquela pessoas semana no não pool. entendem isso, elas não têm. E aí eu acho que entra muita coisa que o pessoal. Qual é o objetivo da associação? O objetivo da associação também é esclarecer esses pontos, quais são. Você quer botar no pool? É seu direito. Mas olha, é assim, é assim, é assim, né? Você quer alugar no particular? Uhum. Você tem esse direito. Eles podem proibir? Não, porque você é proprietário. Então, muita gente perguntando assim, qual é o objetivo da associação? O que a associação faz? Todos ganham, inclusive os que não estão associados? Sim, né? Por isso que o objetivo é trazer o maior número de pessoas para a associação. Só que na hora que a É, associação move alguma coisa, ela vai pois mover em é. nome de todos, e não em nome de um grupo em particular. Porém, quando a associação começa a engajar, também existem os benefícios que são só para associado. Quando vocês que estiverem à frente da associação estiverem em Porto Seguro,
estiver em Coroa Vermelha, vocês vão procurar parcerias com restaurantes. Olha, o associado tem um desconto de tantos por cento. Vocês vão procurar empresas de turismo que fazem aeroporto, hotel com desconto. Aí, ou seja, Locação de veículo, porque né? vocês vão ter um movimento de pessoas para mandar para aquele profissional que o profissional vai te oferecer um desconto. Aí só o associado vai ter. Os benefícios em relação ao condomínio atingem a todos, mesmo que não estejam na associação. Mas a associação vai engatinhar, a associação vai lutar por outras parcerias. E na hora que vier essas parcerias, só quem está na associação. Ah, nós vamos contratar a empresa VH-Tu, é quem vai fazer aeroporto, hotel para todos os nossos associados. A VH-Tu toda semana vai ter cliente de vocês, vai dar um desconto. Aí vocês vão negociar, aí é só associado. O restaurante lá em Coroa Vermelha, aquele colher de pau maravilhoso lá, vamos no colher de pau. Então, toda semana a gente tem um grupo aqui, lá no nosso hotel, a refeição básica é R$60. Vamos criar um cardápio, um pratos básico aqui por 45 e a gente mandar todo mundo vir almoçar aqui, aí é só a pessoa chegar, apresentar tal coisa. Quem não é associado não vai estar nessa fase. Entendeu? Eliseu, vamos lá que a gente está dando 1 hora já. Vamos, eu vou sintetizar. A gente fala uma noite inteira. Eu vou sintetizar aqui numa pergunta final, porque grande parte das perguntas já foram respondidas, né? Principalmente para a Karina, mas também o Anderson e a Ramona ali contribuíram. Eu vou sintetizar, então. Quanto tempo as pessoas ficam nos cargos da associação, se isso é definido pelos cotistas? Né? Uma pergunta bem direta. Uma outra pergunta também que dá para nós responder em conjunto. Qual o objeto social da associação que vai ser proposto? E, por último, que já foi respondido ali, se os benefícios se estendem a todos. Então, isso que a Karina já colocou agora. Né? Então, seria quanto tempo, Karina, fica nos cargos e qual o objeto social da associação? Isso aí vai ser, assim que montar o grupo e começar a montar, quem decide são vocês. 1 ano, 2 anos, né? A eleição vai ser por 1 ano, por 2 anos, aí quem vai decidir é o grupo. Isso faz de acordo com as necessidades. O mais comum é 2 anos, é a prática hoje em dia em quase todas as associações. Quase tudo hoje se usa 2 anos, até porque, por exemplo, para síndico, o mandato é de 2 anos previsto no Código Civil, mas pode ser de 1 ano, pode ser de mais tempo. E aí pode prorrogar também, né, Karina? Pode permitir reeleição, pode permitir tudo. Quem vai decidir isso é o grupo. Isso são as regras que vão estar no estatuto. Então, o grupo, que vai definir, né? É o estatuto que vai definir. Né? E o estatuto é votado em assembleia. O estatuto é discutido, igual eu falei, no meu caso, quando eu estou fazendo assessoramento, a gente faz 3 reuniões, uma primeira onde eu mostro o que a lei exige que tenha, que a lei exige que tenha os tipos de eleições, a forma de voto, várias regrinhas, né? O que é obrigatório, e as outras cláusulas, quem inclui é o grupo de acordo com suas necessidades. Tá? Beleza, acho que as perguntas encerraram, né, Eliseu? Isso, as perguntas mais expressivas, né, encerraram, e grande parte delas foram respondidas aí no decorrer da fala. Então, acredito que atendeu aí a expectativa. Só uma contribuição que, assim, apesar de não ser da associação, mas que a grande maioria não consegue entender, acho que se a doutora conseguir rapidamente, é explicar para as pessoas o que é a famosa cota cabecel. As pessoas não entendem o que é a cota cabecel. Tem muita gente perguntando o que é a cota cabecel, né? Acho que seria cota legal cabecel, esclarecer. Então, o que é? Muitos aí, eu acredito, que vivem em condomínio. O que é que tem condomínio quando tem uma assembleia? Você é convocado e você vota. Você escolhe quem é seu síndico, você aprova uma despesa, uma taxa, uma reforma, né? É o seu direito de voto. Nesses empreendimentos em multipropriedade, devido ao grande número de pessoas, porque já existem condomínios que são grandes, né? Com 500 unidades, hoje em dia tem esses condomínios aí de 10 blocos e tal. E lá não é só a questão de só 10 blocos, são em cada unidade, no caso de vocês, são 26 provavelmente donos, não é isso? Ou seja, na prática, é quase que impossível, se são 400 apartamentos com 26 pessoas, reunir todas essas pessoas e todo mundo votar. Imagina todo mundo dar opinião, todo mundo começar a bater boca, que é o que acontece em assembleias,
isso se tornaria impraticável. Aí eles criaram uma forma de cada apartamento ter um voto. Esse voto é o que eles chamam de cabecel, né? Então, cada apartamento, ou seja, dos 26 cotistas do apartamento, um só vai votar em nome de todos, né? Só que o que eles fizeram? Em cada apartamento, eles detêm uma cota. E essa cota, o cabecel, eles colocaram que é a cota deles. Então, na verdade, em tudo, quem escolhe, quem vota, quem determina, quem cancela, quem substitui, são eles mesmos. Não é errado ter o cabecel, a ideia não é ruim, né? Desde que você realmente tenha um representante daquela unidade. O mundo mudou, hoje, igual encontra em grupos de WhatsApp, em grupos do Telegram, poderiam reunir os proprietários daquela unidade e decidir quem seria o representante. Ah, mas aí a pessoa é lá do Sul. As assembleias são virtuais, o voto pode ser virtual, né? Então, assim, só que o que eles fizeram? Eles tiveram a ideia e passaram na frente. Não só tem um representante, como representante é eles mesmos. Em cada unidade, eles detêm uma cota para que eles sejam o cabecel, o votante do apartamento. Então, eles decidem para eles mesmos, resta a nós acatar. É a regra do cabecel, é essa. Assim, eu já sabia, né, mas tem muita gente que não tem essa noção, né, muito bem explicado. E só mais uma dúvida que eu me lembrei agora. A associação, ela precisa ter uma sede física? Ela precisa ter, por exemplo, uma empresa de marketing, uma empresa que faça divulgação? Não. Ela precisa dessa estrutura física e também de divulgação, ela só precisa propaganda? de um endereço fiscal. Tá. Só de um endereço fiscal. Tá? Igual, por exemplo, a minha é em Caldas, mas o endereço fiscal é o meu endereço. As outras duas que eu fiz de Caldas, o endereço fiscal deles é Goiânia, porque as pessoas de Goiânia estão na diretoria e colocaram o endereço de Goiânia para facilitar. Só um endereço fiscal, pode ser em qualquer cidade, até porque a associação é a nível nacional. Anderson, a nossa experiência aqui em Goiás é a seguinte: nós temos a sede, né, que é da residência da diretora, e aí nós temos também a divulgação, né, que foi a elaboração de um site, tem um gerenciador de mídias, porque o nosso ele abrange todos os municípios onde tem vigilância sanitária que é pactuado com o Estado. Entendeu? Então, assim, depende muito da finalidade, todo, né? Da finalidade da associação. Da finalidade, entendi. Hoje as mídias digitais estão aí, com certeza, desenvolvendo a associação, vocês vão ter uma página, vão ter um site, com certeza, para facilitar a comunicação, a divulgação, com né? Das atividades com os associados. Esses cargos ocupados por diretor, conselheiro, eles podem ou não ser remunerados. Isso aí também vai ser uma definição da associação. Isso vai ser uma definição também do estatuto, Vai o presidente, vão ter remuneração ou não vão ter algum benefício, aí vocês vão decidir na redação ao redigir o estatuto. Tá, uma questão do endereço, tá? Eu, como contador aqui no Rio, faço muito disso, que tem muitos clientes que ele não tem a sede dele. Então, eu registro no meu próprio escritório a sede dele. Uhum. Então, a gente... o endereço fiscal, né? Endereço fiscal. Então, com a intenção, que eu já falei, mesmo eu sendo contador aqui no Rio, eu não posso fiscalmente assinar lá em Porto Seguro. Só se eu entrasse no CRC de Porto Seguro, pedisse um outro CRC lá, que é um CRC provisório. Não é provisório, é um coisa para eu poder assinar lá. Então, a minha intenção, que eu já dei para outras pessoas aqui, é a gente contratar um contador lá e verificar com ele, antes de contratar, verificar a possibilidade da gente registrar no próprio endereço. Mas por que vocês vão fazer em Porto Seguro? Não tem necessidade de ser lá, não. Pode ser em qualquer cidade do Brasil. Sim, mas a gente não vai contratar um contador de lá? Mas por que vai ser o contador de lá? Por exemplo, o meu contador eu fiz aqui em Brasília, mas o meu contador é de Araguari. A gente não contratou o contador, é um cotista. Tá, então, por exemplo, eu posso registrar essa associação aqui no Rio? Sim, aonde for a sede, você vai registrar no cartório de onde for o endereço fiscal. Sim, se você pôr o endereço fiscal no Rio, nós vamos registrar no cartório de pessoas jurídicas do Rio de Janeiro. Mesmo o condomínio sendo em Porto Seguro? Sim,
Sim. Não tem problema nenhum. Nenhum problema. A associação é nacional. A associação é de Tá. proprietários. Tem proprietários no país inteiro. Não, sim, com certeza. Agora, o Tá, então... condomínio lá do Ondas, aí sim, ele é registrado lá, mas a associação Tem não. até gente da Europa nesse condomínio. Tem, com certeza deve ter. Ainda mais a Bahia, né? Porque falaram que poderia ter lá para estadia na Europa, essas coisas todas, ilusão, mas deixa pra lá. Depois a gente fala um dia inteiro só de intercâmbio. Cada promessa que fizeram que você não acredita. Nossa. Eu acredito. Eu ganhei só um almoço. Tem um cotista que jura de pé junto que ele comprou, que venderam para ele um apartamento de 2 quartos no Ondas. Gente, eu falei, o apartamento no Ondas é de 1 quarto só. Não existe outro modelo de apartamento, são todos iguais. Eu comprei, me venderam. Eu vi lá no stand 2 quartos. Eu falei, olha, então não sei o que fazer. Eu acho que tem um segundo Ondas em construção, parece, né? Talvez já dê um prejuízo. Terra Nova. Terra Nova. E lá vai ser, no nosso caso, por exemplo, são 2 semanas. O Terra Nova é só 1 semana por ano. Então, num ano é de alta temporada, no outro ano é de baixa temporada. Eu mando a proposta para vocês, com certeza, tá? As taxas de cartórios, né? Aí vai depender do estado, mas não. Eu fiz Goiás, Distrito Federal e da Bahia. Nenhuma chega a R$1.000 as taxas de cartório, não, tá? Não chega a esse valor, não. Beleza? Aqui chega quase a 1.300. Pessoal, já é 8h15. Eu acho que já estouramos o tempo, né? Ok. O cartório aqui, ele cobra por folha. Mas todos são por folha. É um preço X, mais tantos por folha. Aqui também é assim. Mas eu tenho notícia de que o Rio de Janeiro é inflacionado. Eu tenho notícia de que o Rio de Janeiro é inflacionado. Tem uns estados que são mais caros mesmo. Até a gente, essa escolha depende disso também, das taxas. A gente olha a tabela judiciária e compara. Bom, pessoal, acho que a conversa tá boa, mas nós estamos 8h16. Eu acho que nós podíamos encerrar essa... L de lápis, F de faca, S de sapo, ponto ADV. Vou colocar no